Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje estou com a voz faltando, não é? Bem afônico, mas em nome de Jesus vamos estudar a palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença nos encontramos para te louvar, para te adorar, porque o Senhor é o único Deus no céu e na terra. Nos curvamos diante do Santo de Israel. Imploramos a presença do Espírito Santo conosco ao abrirmos a tua palavra. Que o Senhor abra a nossa mente e derrame luz do Espírito Santo sobre nós todos. Em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição número 6, Sofrendo por Cristo. Me conforta saber que Jesus Cristo não somente disse que eu iria sofrer, que todos os cristãos iriam sofrer, mas me conforta saber que Jesus sofreu mais do que todos. Jesus é aquele que padeceu durante os 33 anos e meio que ele viveu na terra. Por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 5 e o verso 8. Hebreus capítulo 5 e o verso 8. Aqui nós lemos: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus falou por experiência própria, porque ele sabia o que era padecer, sofrer. Ele sofreu entre os irmãos que não entendiam a sua missão. Ele sofreu no meio dos líderes religiosos que também não entendiam a sua missão como Messias. E finalmente Jesus sofreu na mão da multidão que foi incitada pelos líderes para que o crucificassem. Queridos, a vida de Jesus foi uma vida de sofrimento, porque ele mesmo disse: meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, disse Jesus, eu teria legiões de anjos, milhões de anjos a meu serviço, mas o meu reino não é daqui. Jesus nunca perdeu de vista que o reino dele era o reino do céu, o reino da glória, onde ele será o rei dos reis. Portanto, queridos, sofrendo por Cristo é uma alegria, é um conforto, porque nós sabemos que estamos participando dos sofrimentos de Cristo. Por isso Jesus diz em Mateus capítulo 5, convido você para abrir a Bíblia, em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças de Jesus. Mateus capítulo 5, vamos ler os versos 10 em diante. Mateus capítulo 5, temos aqui as bem-aventuranças de Jesus. A maior bem-aventurança de Jesus está reservada para aqueles que sofrem, padecem perseguições. Por isso diz em Mateus 5, 10 a 12, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus dedicou pelo menos 3 versos das bem-aventuranças, 10, 11 e 12. Ele dedicou para os que sofrem perseguição. Queridos, a Igreja de Deus, no passado e hoje, está dividida entre 2 grupos: os perseguidos, filhos de Deus, e os perseguidores. Você escolhe em que grupo você quer estar: entre os perseguidores ou entre os perseguidos. Perseguição sempre existiu. Agora mesmo na Rússia foi feita uma lei que entra em vigor agora no mês de maio, colocando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, bem como a Igreja Testemunhas de Jeová, como igrejas que serão proibidas de fazer evangelismo, distribuir literatura. Queridos, é assim mesmo. As coisas vão piorar. A liberdade religiosa que hoje temos não é uma garantia para sempre. Eu quero ler também para vocês Provérbios capítulo 17 e o verso 3. Abra a sua Bíblia.
Provérbios capítulo 17 e o verso 3. Aqui nós vamos ler para vocês Provérbios capítulo 17 e o verso 3. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Portanto, a prata, ela é provada, queimada no crisol, e o ouro é queimado no forno, na fornalha. E aqui diz, o Senhor prova os corações. Todos, você e eu, todos nós vamos ser provados. Provas de fogo. A perseguição do primeiro século foi, no primeiro século, intensificada durante o período de Esmirna. A igreja do primeiro século, a igreja de Éfeso, 31 a 100. Mas esta perseguição que começou com a morte de Estevão e continuou, ela foi intensificada no segundo período da igreja cristã em Esmirna, que foi do ano 100 até o ano 313. Muitas perseguições. Na parte de domingo, está falando a perseguição aos cristãos primitivos. A perseguição nos primeiros séculos era a regra. A exceção era quando a pessoa não era perseguida. Em regra, todos eram perseguidos. Por estranho que pareça, a perseguição, ela ajudou a igreja cristã a crescer. A falta de perseguição não ajuda a igreja a crescer. A falta da perseguição, ela gera um estado de mornidão, como a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, ela é mencionada como sendo morna. Por quê? Rico sou, de nada tenho falta, tenho tudo. Ou seja, é uma igreja não perseguida, é uma igreja arrogante, é uma igreja acomodada, é uma igreja indiferente. O estado de liberdade gera mornidão, conformismo com o mundo. Mas as perseguições, tanto no passado como agora no tempo do fim, vão criar um reavivamento do Espírito Santo. Creia, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê uma igreja reavivada, uma igreja pegando fogo do Espírito Santo, mas era também uma igreja perseguida. Os mártires estavam morrendo a todo tempo. Mas, queridos, agora no tempo do fim, nós precisamos daquela angústia qual nunca houve, para que novamente haja o derramamento do Espírito Santo como nunca houve, que é a chuva serôdia do Espírito Santo. Sim, em tempo de liberdade religiosa, a igreja se torna morna, fraca. Por isso, antes da volta de Jesus, Jesus previu uma angústia qual nunca houve. Eu quero que vocês leiam comigo Colossenses capítulo 1 e o verso 23. Abra sua Bíblia. Colossenses capítulo 1 e o verso 23. Aqui lemos. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossenses 1, 23 diz que nos dias de Paulo, o Evangelho tinha sido pregado a todas as criaturas, a todos os lugares do mundo, naquele tempo. Era uma igreja perseguida, era uma igreja reavivada pela chuva temporã do Espírito Santo. E agora, no tempo do fim, o Evangelho vai chegar ao mundo todo, porque a igreja será perseguida, e a igreja será reavivada com a chuva serôdia do Espírito Santo. Na parte de segunda-feira, o sofrimento e o exemplo de Cristo. Pedro, ele se une a Jesus dizendo que os cristãos perseguidos não devem chorar, não devem reclamar, não devem praguejar, mas devem se sentir bem-aventurados. Aqueles que sofrem por amor a Jesus são bem-aventurados. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 14. Primeiro livro de Pedro, capítulo 3 e o verso 14.
Aqui nós lemos. Mas também, diz Pedro, mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos perturbeis. Sois bem-aventurados. Você, quando perseguido, meu irmão, é bem-aventurado, é feliz, porque está sofrendo por Jesus. E aqueles que sofrem por Jesus, herdarão todas as coisas com Jesus. O reino do nosso Pai será dada para o Filho Jesus Cristo. E nós, irmãos de Jesus Cristo, herdaremos todas as coisas com Ele. Jesus Cristo, em João capítulo 16, verso 33, abra sua Bíblia, em João capítulo 16 e o verso 33, Jesus nos afirmou, eu amo Jesus Cristo porque Ele não engana, Ele não ilude as pessoas. Jesus Cristo falou claramente que os que se tornassem discípulos dele iam sofrer, iam padecer perseguições. Mas o reino da glória está aguardando você e a mim. O nosso reino não é daqui. Nós estamos aqui no quintal de Satanás. O príncipe deste mundo é Satanás. Nós estamos esperando o reino da glória do nosso Senhor, onde nós seremos honrados como filhos e filhas de Deus. Receberemos vestimentas brancas e uma coroa de ouro e uma pedrinha branca com um nome que só você conhece. Em João 16:33 diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não engana, Jesus não ilude. Ele disse, no mundo tereis aflições. Eu tive aflições, mas eu venci e a minha vitória é tua. Não tenha medo, portanto, meu querido irmão. Não se perturbe. Jesus, o Filho unigênito de Deus, padeceu e morreu. Ele nasceu para morrer. Também todos os filhos e filhas de Deus que nascem da água e do Espírito, nascem para sofrer. Nascem para testemunhar de Jesus. Nascem para exaltar o nome do Pai e a lei do nosso Pai neste reino, cujo príncipe é Satanás. Lógico, se você e eu nascemos da água e do Espírito como filhos de Deus e ainda não estamos vivendo no céu, vivemos na terra, no reino deste mundo, então nós seremos perseguidos. Por quê? Porque nós vivemos na contramão deste mundo. Nosso estilo de vida é um reflexo do céu, um reflexo de Jesus na terra. Isso desperta a ira e ódio de Satanás contra nós. Ao dizer, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, Pedro estava apenas ecoando as palavras de Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, Mateus 5:10. Em seguida, o apóstolo declarou que os cristãos não deveriam temer aqueles que os atacavam, mas santificar, reverenciar a Cristo como Senhor em seu coração. Pedro insistiu que os cristãos não dessem às pessoas motivo algum para acusá-los. Eles deveriam manter a consciência limpa. Assim, seus acusadores seriam envergonhados por sua vida irrepreensível. Não há mérito em sofrer por ser um malfeitor, por fazer coisas erradas. O sofrimento por causa do bem, por amor a Jesus, esse sim é que traz conforto ao nosso coração. Pedro usou o exemplo de Jesus. O próprio Cristo sofreu por sua justiça. A santidade e a pureza do caráter de Jesus era uma reprovação constante àqueles que o odiavam. Se houve alguém que sofreu por fazer o bem e não o mal, esse foi Jesus. E os discípulos de Jesus sofrem porque fazem o bem. Revelam no rosto o rosto de Jesus. Obedecem à lei de Deus nesta terra governada por princípios maus. Queridos, o sofrimento e o exemplo de Cristo nos conforta. Hebreus capítulo 5, verso 8 diz que Jesus Cristo aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E nós também, filhos de Deus, aprendemos a obediência por aquilo que padecemos. É o sofrimento que nos amadurece. É o sofrimento que me ajuda a chorar com os que choram.
Antes, quando eu era bem mais jovem, eu não chorava com os que choravam. Mas hoje, depois de tanto sofrer, eu aprendi a chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. Na parte de terça-feira, a prova de fogo. A fornalha de Daniel 3, lembra-se você da fornalha do capítulo 3 de Daniel? Que Nabucodonosor mandou acender e levantou uma estátua de ouro. E essa estátua de ouro de 60 côvados de altura, de 6 côvados de largura, deveria ser adorada por todos. E quem não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Lembram-se vocês? Essa imagem que foi levantada nos dias de Nabucodonosor representa a imagem da besta que será levantada no tempo do fim. E novamente, a fornalha das aflições será acesa. E aqueles que não se curvarem diante da besta, de Apocalipse 13, aqueles que não se curvarem diante da imagem da besta, de Apocalipse 13, eles serão lançados na prisão, serão perseguidos. Em outras palavras, as perseguições, as fogueiras serão reacesas. A fornalha de Daniel, ela novamente aparecerá. É uma profecia, Daniel capítulo 3 é uma profecia que vai se cumprir agora no tempo do fim. Prova de fogo. O fogo é uma boa ilustração. Pedro usa o fogo como uma ilustração das provas pelas quais você e eu passamos. O fogo queima a madeira, mas purifica o ouro. Assim, queridos, quando você e eu passamos pela fornalha das aflições, vão desaparecer da nossa vida as escórias, os defeitos, os pecados, mas as virtudes de Cristo ficarão mais fortes, brilharão mais no meio da fornalha das aflições. Pedro deixou claro que sofrer perseguições por ser cristão é participar dos sofrimentos de Jesus. É algo a ser esperado. Paulo escreveu: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 12. Paulo não está dizendo alguns serão perseguidos. Todos. Todos significa todos. Quantos vivem piamente em Jesus, eles serão perseguidos. Portanto, queridos, o que nos aguarda na terra é uma angústia qual nunca houve. Mas o que nos aguarda no céu é um novo céu, uma nova terra, uma vida eterna, uma vida plena, feliz. Queridos, Deus tem algo maravilhoso preparado para você e para mim. O próprio Jesus advertiu que os seus seguidores falou sobre o que eles enfrentariam nesse mundo. Jesus disse em Mateus 24, 9: sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Ellen White escreveu: a perseguição e o descrédito esperam todos os que estiverem imbuídos do Espírito de Cristo. O tipo de perseguição muda com o tempo, mas o princípio, o espírito que anima, é o mesmo que tem assassinado os escolhidos do Senhor desde os dias de Abel. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 17 está mostrando que no tempo do fim, Satanás, o dragão, estará irado contra os que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, 17 é uma profecia que se cumpre em nossos dias. Aqui diz: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus são odiados por Satanás, porque Satanás quer provar diante do mundo que a lei de Deus não pode ser obedecida, que a lei de Deus é impossível obedecer. E quando os filhos e as filhas de Deus, nascidos da água e do Espírito Santo, eles obedecem os mandamentos de Deus, isso cala a boca de Satanás. Isso derruba e destrói os argumentos de Satanás. Por isso Satanás tem uma ira, uma cólera, uma raiva dos que guardam os mandamentos de Deus e mantém bem firme o testemunho de Jesus. Portanto, Apocalipse 12, 17 está profetizando tempos de perseguição, agora para os nossos dias.
assim como já está começando lá na Rússia. Sim, queridos, no tempo de perseguição, permanecerá fiel somente aquele que está disposto a dar a vida por Jesus. Os mornos cairão fora. O joio será lançado para fora. Permanecerão fiéis àqueles que estão dispostos a morrer por Jesus. A palavra de Deus fala também em Apocalipse capítulo 13, versos 7 a 8. Veja, é continuação do capítulo 12, verso 17, mostrando a perseguição do tempo do fim. Apocalipse 13, versos 7 e 8. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Então haverá guerra contra os santos. A angústia, como nunca houve, não está no passado, está no futuro. Daniel capítulo 12, verso 1 fala da angústia como nunca houve. Mateus capítulo 24, verso 21, 22 e 23 fala da angústia como nunca houve e jamais haverá. Ela não está no passado, ela está no futuro. Será o tempo do decreto dominical? Será o tempo do derramamento do Espírito Santo em forma de chuva serôdia sobre você, sobre mim? Tempo em que nós vamos brilhar, fazer brilhar o caráter de Cristo. Vamos mostrar Cristo em nós, batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, com o rosto iluminado, resplandecendo de santa consagração. Nós testemunharemos sem contar com os riscos. Estaremos dispostos a tudo e a qualquer coisa. Então aqui em Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz assim: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida. Haverá um tempo em que a besta que subiu do mar, que é o poder papal, será adorado por todos. E ele fará guerra contra os santos de Deus, que guardam os mandamentos de Deus. E aqui diz no capítulo 13, e os versos 15 a 18, que haverá um decreto proibindo comprar e vender, senão aqueles que guardam o sinal da besta. O sinal da besta é um dia sagrado colocado no lugar do sábado bíblico, o santo dia do Senhor. O domingo será o sinal da besta. O santo sábado, o sétimo dia da semana, é o selo do Deus vivo, é o sinal de Deus, conforme Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20. Mas, queridos, quando vier esse decreto, quando vier essa perseguição como nunca houve, a igreja estará reavivada como nunca. A igreja estará batizada pela chuva serôdia do Espírito Santo como nunca. Por isso diz aqui, Apocalipse 13 e os versos 15 em diante. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, porque o número de um homem é o homem do pecado. É o homem do pecado que se assenta no trono de Deus, querendo parecer Deus, aceitando adoração, mudando a lei de Deus, instituindo o domingo como um dia santo no lugar do sábado. É o homem do pecado, que pretende ter poder para perdoar pecados e que ele se proclama Deus na terra. Por isso diz aqui, porque o número de um homem é o homem do pecado. E o número é 666, porque é uma tríplice rejeição do número 7. 666 é uma tríplice rejeição do número 7. O número 7 representa Deus como Criador dos céus e da terra. Quando depois do 6 vem outro 6, é uma rejeição do número 7. Portanto, queridos, nós exaltamos Deus como Criador dos céus e da terra, santificando o sétimo dia da semana. Mas o poder papal institui o primeiro dia da semana como um dia sagrado. E o número deste poder é 666. É uma tríplice rejeição de Deus como Criador dos céus e da terra. Laodiceia precisa ser purificada. Laodiceia precisa ser despertada da sua mornidão. A angústia, como nunca houve, está profetizada na palavra de Deus. E ela provocará esta sacudidura, esse peneiramento da igreja,
para que a igreja possa receber a chuva serôdia do Espírito Santo. Amém? Na parte de quarta-feira, o juízo e o povo de Deus. Leia comigo, primeira carta de Pedro, capítulo 4, e o verso 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, e o verso 17. Portanto, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Em 1844, Jesus Cristo entrou no Santíssimo para iniciar o juízo celestial. Isso está representado no capítulo 4 de Apocalipse, onde mostra a sala do juízo, o trono de Deus cercado por 24 tronos. Capítulo 4 de Apocalipse é a sala do juízo. Aí mostra no capítulo 5 o livro do juízo. Quando o Pai tem o livro selado com 7 selos na sua mão, ele não pode abrir. Mas este livro, embora não possa ser aberto por ninguém no céu e nem na terra, existe disse um dos anciãos para João, capítulo 5, verso 5, não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu para poder abrir o livro e desatar os seus selos. Jesus Cristo é aquele que pode abrir o livro. Em 1844, Jesus Cristo recebeu esse livro da mão do Pai. E agora ele começa a abrir, selo após selo. O primeiro selo mostra um cavalo branco. A Bíblia diz que, em 1 Pedro 4,17, que o juízo começa pela casa de Deus. É exato. O juízo começa pela casa de Deus. Por isso o cavalo branco é o primeiro, porque representa a casa de Deus, a igreja remanescente. O juízo começa pela igreja remanescente de todos os tempos, representada pelo cavalo branco. Mas, queridos, assim como o primeiro selo abre o juízo, o último selo fecha o juízo. Por que o último selo fecha o juízo? Porque quando Jesus Cristo abrir o 7º selo, veja, Apocalipse capítulo 8, verso 5, capítulo 8, verso 1 até o verso 5 de Apocalipse, mostra Jesus abrindo o 7º selo, o último, é o fechamento do juízo. Pastor Samuel, de onde o senhor tirou essa ideia de que a abertura do 7º selo é o fechamento do juízo, é o fim do juízo, é o fechamento da porta da graça? Em Primeiros Escritos, nesse livro Primeiros Escritos, página 279, nós lemos: vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro, no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que a sua obra estava feita, e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Essa cena descrita por Ellen White no livro Primeiros Escritos, página 279, queridos, essa cena foi tirada exatamente da abertura do 7º selo no capítulo 8. A abertura do 7º selo no capítulo 8 é que mostra esta cena de Jesus Cristo intercedendo junto ao altar, diante da arca do concerto. Capítulo 8, verso 3. E o capítulo 8, verso 5, diz que ele lançou um incensário sobre a terra e disse: está feito. Não mais intercessão. Uma vez que Jesus lança o incensário que ele tinha na mão, lança-o sobre a terra e diz: está feito, não tem mais intercessão. Fechou a porta da graça. Por isso Ellen White usa os textos do 7º selo, capítulo 8, verso 1 a 5, para descrever o fechamento da porta da graça. O primeiro selo, cavalo branco, mostra o juízo começando pela casa de Deus. O último selo, o 7º, mostra o juízo acabando, fechando-se a porta da graça. Vou ler de novo. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos. Lançaram o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E toda a hóstia angélica tirou as suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, verso 11. Nós sempre usamos esse texto de Apocalipse 22, 11. Mas, queridos, existe um momento exato, preciso, em que esse texto será proferido pela boca de Jesus. Quando?
quando ele lançar o incensário sobre a terra, fechar a porta da graça, terminou o juízo, então ele pronuncia: continue o injusto, fazendo injustiça, continue o imundo, sendo imundo, e continue o santo na prática da justiça, e o santo a santificar-se. E aí Jesus se retira do lugar santíssimo. E Ellen White diz: retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouviu o tilintar das campainhas sobre as suas vestes. E ao sair ele, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra, porque fechou a porta da graça. E o Espírito Santo se retira da terra. Mas o Espírito Santo não se retira do povo de Deus. O Espírito Santo nunca vai se retirar do povo de Deus, porque você e eu somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo mora, habita em você. Nunca vai deixar de viver em nós. Mas após o fechamento da porta da graça, o Espírito Santo se retira da terra. Não haverá mais arrependimento, não haverá mais confissões, não haverá mais perdão. Mas o povo de Deus está selado pelo selo do Deus vivo para a vida eterna. Aleluia, irmãos. Aleluia. Na parte de quinta-feira, está falando fé em meio às provações. Você já parou para perguntar por que existe o sofrimento? Por que existe o sofrimento? Por que Jó sofreu tanto? Por que Daniel sofreu tanto numa cova dos leões? Por que Jesus sofreu tanto? Por quê? Porque as aflições, os sofrimentos, são as obreiras de Deus para desenvolver em você a fidelidade, para purificar você e a mim, assim como o ouro é purificado, para que nós também resplandeçamos o caráter de Jesus. Nós não estamos no céu ainda, por isso sofremos tanto. Seria impossível viver na terra como filho e como filha de Deus, refletindo o caráter de Jesus e sendo amados por Satanás e amados pelo mundo todo. Não, isso não acontece. O caráter de Jesus, uma vez refletido sobre os ímpios, ele desperta ira, desperta ódio. Então, por que existe o sofrimento? Porque Deus fez dos sofrimentos a escola das aflições, como as obreiras de Deus, para nos purificar. Nós vivemos numa guerra espiritual entre o bem e o mal. Nós estamos vivendo no planeta Terra, mas não estamos passeando pela Terra. Nós estamos em guerra espiritual, a guerra entre o bem e o mal. O exército de Jesus, onde você e eu somos soldados de Jesus, e o exército de Satanás. E é uma guerra literal. Anjos estão se degladiando, anjos estão lutando por você, por mim. É uma guerra real. Até Jesus Cristo voltar, esta guerra continuará. Ainda não é o céu, meu querido irmão. Por isso sofremos vivendo neste mundo. Jesus disse em João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Jesus é tua, a vitória de Jesus é minha. Por isso, não desanime, porque um pouquinho de tempo mais, e o que há de vir virá, e nós seremos arrebatados para o céu. Queridos, o amor de Jesus torna doces os sofrimentos nesta terra. No livro Maior Discurso de Cristo, página 34, diz que o amor de Jesus torna doces os sofrimentos. E ainda nós lemos no Maior Discurso de Cristo, página 15, as provações da vida são obreiras de Deus, para remover do nosso caráter as impurezas e as arestas. Penoso é o processo de cortar, desbastar, aparelhar, lustrar, polir. É molesto estar por força sob a ação da pedra de polimento, mas a pedra é depois apresentada pronta para ocupar o seu lugar no templo celestial. Maior Discurso de Cristo, página 15. A areia na concha da ostra faz a pérola. Não existiria pérola se não fosse areia
dentro da concha, machucando a ostra. Mas a ostra vai cobrindo aquela areiazinha, vai cobrindo com uma substância que ela mesma produz, e aquela areiazinha vai sendo transformada em pérola. Você também, meu irmão, vai sofrendo, vai padecendo, você vai se tornando cada vez mais resistente, mais forte, mais puro. Assim como o ouro é purificado, você vai sendo purificado. Em Jeremias 3,33 diz: Deus não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Não é Ele que está afligindo você, é Satanás. E por que Deus permite? Permite para mostrar que existem homens e mulheres como Jó, que amam a Deus apesar dos sofrimentos, que amam a Deus e são fiéis a Ele, mesmo perdendo tudo. Nossa fé e nosso amor a Jesus são incircunstanciais. Como Jó dizia, ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso calou a boca de Satanás. A tua vida de obediência, de fidelidade a Deus, mesmo em meio aos sofrimentos, cala a boca de Satanás, destrói os argumentos de Satanás contra a lei de Deus. Presta atenção no que está escrito no livro Meditação Matinal de Ellen White, Nossa Alta Vocação. Nessa meditação, Nossa Alta Vocação, página 321, nós lemos: Nosso Pai Celeste mede e pesa toda a prova antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. Quando uma provação vem para você, lembre-se que ela não veio de qualquer jeito. Ela foi antes pesada e medida pelo Papai do Céu. E Ele sabe que você pode suportar, em nome de Jesus. Deus considera as circunstâncias e a força daquele que há de estar sob a experiência e provação de Deus. E jamais permite que as tentações sejam maiores que a capacidade de resistência. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando maltratando vocês, disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aquele que padecer em Cristo, herdará com Ele também todas as coisas. E a minha oração é: ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, estabelecer o reino da Tua glória, onde nós, Teus filhos e filhas, seremos súditos eternos. Receberemos vestimentas brancas, receberemos uma coroa de ouro e uma pedrinha branca com o nosso novo nome. Pai eterno, obrigado por este privilégio de sofrer com Cristo e de herdar toda a glória do reino celestial com Cristo também. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.